Vamos pegar um tempinho para resolver algumas questões envolvendo o assunto da aula passada. O enunciado das questões estão aí, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer por conta própria. Dá uma pausa aí no vídeo, certo? E tenta resolver cada uma das questões. Elas são relativamente bem interessantes, envolvendo os assuntos que nós já falamos na aula passada. Então, tenta exercitar aí, vai resolvendo essas questões. E no decorrer do vídeo, eu vou fazer a solução de cada uma delas para você poder conferir, certo? Então, vamos treinar, vamos praticar um pouquinho. Sem praticar, a gente não vai conseguir. Lembrando que esse vídeo ele é exclusivamente dos alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhem com outros alunos, certo? Mesmo que estejam fazendo disciplinas no IF, mas tem que ser apenas alunos do professor Hugo Vitor. Lembrando também que eu não estou gravando esse vídeo em um estúdio profissional, estou gravando da minha casa, então pode aparecer alguns barulhos aí do meio da rua, certo? E eu não tenho controle, eu espero que vocês entendam e que possam aproveitar o vídeo mesmo assim, tudo bem? Então dá uma pausa aí, tenta resolver essas questões e vamos lá para a solução delas. Então a primeira questão, ela diz o seguinte: escreva todas as palavras possíveis com duas letras que se pode formar usando apenas as vogais A, E, I, O e U. Elas serão, na sua maioria, palavras sem sentido, de AA até UU. Ele ainda faz outra pergunta: quantas não tem letras repetidas? Então, gente, aqui a gente vai fazer o seguinte: ele não pede para contar quantas são. Se fosse para contar, eu acho que a gente já tem ferramentas para isso. Mas ele quer que escreva todas. Então, para escrever todas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, vou baixar aqui o teclado, AA, AE, AI, AO, AU. Nós vamos ter EA, nós vamos ter EE, nós vamos ter EI, nós vamos ter EO, nós vamos ter EU. Também vamos ter IA, nós vamos ter IE, II, IO e finalmente IU. Também vamos ter OA, OE, OI, OO, OU. Finalmente, UA, UE, UI, UO, UU. Então, de AA até UU. A pergunta que ele faz é quantas não tem letras repetidas. Então, ele pede para escrever todas e agora ele pede para contar quantas não tem letras repetidas. Se eu olhar só para as que têm letras repetidas, nós vamos ter aqui o A, E, I, O, U. Então, ao todo, eu fiz para cada uma das 5 letras A, E, I, O, U, a segunda letra também foi cada uma das 5. Eu tenho aí escrita ao todo, se você contar no total, 25 palavras do jeito que ele pediu. Sendo que das 25, 5 delas têm letras repetidas. Então a pergunta que ele me faz depois é quantas não têm letras repetidas? A resposta é 20 palavras. Palavras entre aspas, né? Porque isso aí a gente não utiliza, não faz sentido pra gente, né? Palavras, 20 palavras, não tem letras repetidas. A gente conseguiria resolver esse problema sem escrever todas, mas ele está pedindo para escrever todas. Quero que vocês entendam nesse exercício que nem sempre escrever todas as possibilidades é vantajoso. Aqui é uma situação em que é possível, é viável, mas é muito trabalhoso. Eu acredito que com as técnicas de contagem que nós vimos, a gente conseguiria resolver esse problema sem ter que escrever tudo. Essa é a ideia do nosso conteúdo, é contar elementos, responder quantas não tem letras repetidas, sem precisar escrever todas as palavras que ele está me pedindo. Tudo bem? Vamos agora resolver outro problema já usando mais fortemente os conceitos
que a gente já estudou. Segunda questão diz o seguinte: aeroportos têm nomes, mas também têm códigos de 3 letras. Por exemplo, o aeroporto que serve Baltimore é BWI, e o código YYY é para o aeroporto de Montjoli, Quebec, no Canadá. Quantos códigos de aeroportos diferentes são possíveis? Então, ele está dizendo aqui o seguinte: com 3 letras eu posso criar um código de aeroporto. Ele deu até um exemplo que ele tem letras repetidas aí. O código YYY é um código de aeroporto que existe. Então, a ideia é a seguinte: nós teríamos que escolher, ver quantas possibilidades nós temos para a primeira letra, para a segunda letra e para a terceira letra. Então, a primeira letra vai ter que ser escolhida para montar o código do aeroporto. A segunda letra escolhida para montar também, para continuar o código do aeroporto. E finalmente tem que ter uma terceira letra. Quantas possibilidades nós temos para cada uma delas? Então, no alfabeto nós temos ao todo 26 letras. Essas 26 estão incluídas as letras K, W e Y, certo? A gente está vendo que o Y e o W estão sendo utilizados. Isso aqui é internacional, são as letras que a gente utiliza. Então, para a primeira letra, nós podemos escolher qualquer uma dessas 26. Então, as possibilidades que nós temos para tomar a decisão da primeira letra desse código do aeroporto seriam 26 possibilidades. Existem 26 opções de letras para compor a primeira letra desse código. Depois, nós vamos ter que montar a segunda letra desse código do aeroporto. Também nós vamos ter novamente as 26 letras. E finalmente, para terminar o código, eu preciso da terceira letra, que eu posso escolher qualquer uma dentre as mesmas 26 letras. Pelo princípio multiplicativo, como nós temos que ter a primeira letra, a segunda e a terceira letra para poder montar o código, é a primeira e a segunda e a terceira. Tem que ter as 3 letras. Então aqui a gente vai aplicar o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar esses resultados. Então seria 26 vezes 26 vezes 26. A minha resposta seria 26 elevado ao cubo. Eu vou aproveitar que eu estou aqui em casa, eu tenho uma calculadora aqui pertinho de mim, e deixa eu ver quanto é que vai dar esse resultado. Volto já já. Estou fazendo a conta aqui. 26 vezes 26 dá 676, vezes 26 novamente. Eu vou ter como resposta 17.576. Então, podem ser criados 17.576 códigos de aeroportos, usando 3 letras, como ele indicou aí. Vamos começar agora a terceira questão. Uma cadeia de bits é uma lista de 0 e 1. Quantas cadeias de bits de comprimento K podem ser feitas? Professor, como assim cadeias de bits de comprimento K? Bits são combinações de zeros e uns, tipo assim, 0, 1, 0, 0, 1 seria um código bit. 0, 1, 1, 1, 1 também é outro código bit de mesmo comprimento. Repare que o comprimento que ele está se referindo aí na questão é a quantidade de algarismos que vai aparecer entre zeros e uns. Tudo bem? Então, por exemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Esse outro que eu fiz agora é uma outra cadeia, certo? De comprimento diferente. O comprimento agora é 6. Então, imagina que eu tenho sempre a mesma quantidade de zeros e uns que eu vou poder utilizar. Que quantidade é essa? Ele pede para considerar K. Então, o comprimento da minha cadeia que eu vou fazer vai ser K. Então, 1, 2, 3, 4, eu vou continuar. Ao todo aqui, vão ter que ter K valores. Lembrando que esses valores só podem ser zeros ou 1. Não pode ser nenhum outro valor. Ou vai ser 0 ou vai ser 1. Tudo bem? Mesmo eu tendo a quantidade de valores fixa igual a K, né? Aqui eu tenho um comprimento K.
Deixa esse K fixo, não se preocupa mais com ele, deixa aí parado. Mas eu quero saber quantas cadeias eu posso construir. Eu posso construir, por exemplo, tudo zero, mas só a última, 1. Os primeiros sendo 0, o último e o penúltimo, 1. Eu posso botar só o primeiro. Tudo isso eu estou pensando com comprimento K, viu? Eu posso fazer o primeiro 1 e depois tudo 0. E assim por diante. Eu tenho várias possibilidades que eu posso fazer. Quantas são essas possibilidades para uma cadeia de tamanho K? Eu quero que o tamanho seja fixo igual a K. Vamos pensar um pouquinho? A ideia é a seguinte. Bem, para escolher a minha cadeia, para montar a minha cadeia, as possibilidades que a gente vai ter, em cada uma das posições, ou a gente vai colocar um 0 ou vai colocar o número 1. Então, ao todo, nós temos duas possibilidades para o primeiro valor dessa cadeia. Então, aqui em cima eu vou colocar as duas possibilidades. Esse 2 representa que tanto pode ser um 0 que pode ficar aí, como pode ser um 1. Aí vai me dizer a quantidade de possibilidades que eu tenho. Tudo bem? Guarda essa informação. Já o outro valor da minha cadeia também pode ser o 0 ou 1. Então, eu tenho duas possibilidades para o segundo valor dessa cadeia de bits. Duas possibilidades. Isso vai se repetir para cada um desses elementos da cadeia. O terceiro elemento também eu tenho duas possibilidades. Quais são elas? De novo, 0 e 1. Tenho duas possibilidades. Depois eu tenho novamente mais duas possibilidades. E depois, até o finalzinho, eu vou tendo duas possibilidades. Sempre podendo escolher se eu coloco 0 ou se eu coloco 1 em determinada posição. Para poder fechar a minha cadeia, depois de ter feito zeros e uns, quantas possibilidades ao todo eu vou ter? Ora, se eu tenho duas opções para escolher para a primeira posição, duas opções para tomar a segunda decisão, duas opções para botar na terceira posição, e assim por diante, cada uma delas eu tenho duas opções, a quantidade total que vai me surgir vai vir de quando eu multiplicar cada um deles, porque eu tenho que escolher qual número que vai ficar na primeira posição e na segunda posição e na terceira posição e assim por diante até a última posição. Teria que tomar a decisão de cada um dos valores para cada posição. Então, como tem que tomar todas essas decisões ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente vai usar aqui o princípio multiplicativo. Então, isso aqui ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até o final. Quantas vezes eu estou multiplicando 2 aqui? Nós temos K valores para escolher, então é 2 vezes 2 vezes 2, K vezes se repetindo. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a K. Tudo bem? Vamos para o próximo. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte. Um sistema de ventilação de um carro tem vários controles. O controle do ventilador tem 4 configurações: desligado, baixo, médio e alto. O fluxo de ar pode ser programado para sair no chão, através das aberturas ou através do desembaçador. O botão do ar-condicionado pode ser ligado ou desligado. O controle de temperatura pode ser ajustado para frio, fresco, morno ou quente. E, finalmente, o botão de recirculação pode estar ligado ou desligado. Ufa! De quantas maneiras diferentes esses vários controles podem ser definidos? Nota: várias das configurações têm o mesmo resultado, já que nada acontece se o controle do ventilador estiver desligado. No entanto, o problema pede o número de configurações diferentes de controles e não o número diferente de efeitos possíveis na ventilação. Eita, questãozinha tá parecendo confusa essa, hein? Vamos se organizar. Pelo que eu vi, ele quer saber quantas configurações eu posso colocar o sistema de ventilação desse carro. Então eu vou ler novamente a questão, mas eu vou anotando quantas possibilidades eu tenho para cada configuração. Assim, ó, ele diz lá no começo que ele tem vários controles. Aí vem, o controle do ventilador tem 4 configurações. Então eu vou colocar aqui ventilador. Ele vai ter 4 configurações, que é o total, certo? Seria desligado, baixo, médio e alto. O fluxo de ar pode ser programado para sair no chão, 1, através das aberturas, 2, ou através do desembaçador, 3. Então o fluxo de ar, ele vai ter 3 possibilidades, ou sair do chão, ou através das aberturas, ou através do desembaçador.
3. Vamos continuando. O botão do ar-condicionado pode estar ligado ou desligado. Então, o ar-condicionado pode estar ligado ou desligado, são duas possibilidades. O controle de temperatura pode ser ajustado para frio, fresco, morno ou quente. Então, aqui o controle de temperatura, vou botar aqui apenas temperatura. Pode ser, vixe, ficou feio, deixa eu ajeitar, temperatura. Pode ser ajustado para frio, fresco, morno ou quente. São 4 possibilidades para o controle de temperatura. E finalmente o botão de recirculação pode estar ligado ou desligado. Então a recirculação pode estar ligado ou desligado, duas possibilidades. Então a pergunta é: de quantas maneiras diferentes esses controles podem ser definidos? Então eu posso colocar de quantas maneiras diferentes esse controle todinho da ventilação do carro. Entenderam o que pode acontecer? Detalhe, várias dessas configurações podem ter o mesmo resultado. Um exemplo que ele dá é o seguinte: se eu colocar no ventilador desligado, qualquer outra situação que eu coloque para fluxo de ar, ar-condicionado, para controle de temperatura ou recirculação de ar, qualquer coisa que eu bote vai continuar desligado. Então, o efeito que vai causar, sendo o primeiro botão, que seria o do ventilador, ele desligado, o efeito vai ser o mesmo, qualquer que sejam as outras configurações. Isso não me interessa. Ele diz na nota: no entanto, o problema pede um número de configurações diferentes nos controles e não o número diferente de efeitos. Então, como nós vamos ter que fazer controle de cada um desses camaradas, vai ter que ter um controle do ventilador, vai ter que ter um controle para o fluxo de ar, um controle para o ar-condicionado, um para a temperatura e um para a recirculação. Cada um desses controles eu coloquei um tracinho aí, estão vendo? O primeiro seria o controle do ventilador. Quantas possibilidades eu tenho para colocar a função do ventilador? Tenho 4 possibilidades: desligado, baixo, médio e alto, é o que ele diz lá no texto. Depois eu vou ter que escolher uma configuração para o fluxo de ar. Ele vai ter quantas possibilidades? Nós já deixamos aí guardadinhas, são 3 possibilidades. Só lembrando quais são: pode sair do chão, pode sair através das aberturas ou através do desembaçador. O ar-condicionado ele vai ter 2 possibilidades, seria ligado ou desligado. Vou colocar aqui no tracinho do ar-condicionado 2. O controle de temperatura pode estar ajustado em 4 possibilidades. Seriam elas frio, fresco, morno ou quente. Então o próximo aqui seria a temperatura, 4 possibilidades. E finalmente o botão de recirculação só tem 2 possibilidades, que seria ligado ou desligado. Está aqui 2 possibilidades. Então, como eu tenho que definir cada um desses controles, eu tenho que definir o ventilador, tenho que definir o fluxo de ar, tenho que definir o ar-condicionado e tenho que definir a temperatura e tenho que definir a recirculação. E um e outro, aqui nós vamos resolver pelo princípio multiplicativo. Então, multiplicando esses camaradas, esses valores que nós temos, vai ficar como 4 vezes 3 vezes 2 vezes 4 vezes 2. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 4 dá 96. 96 vezes 2 dá 192 possibilidades. E aqui a gente conclui a 4ª questão. Vamos lá se preparar para a 5ª questão agora? Vamos lá. Vamos lá. Começando aqui a 5ª questão, a gente vai ter o seguinte. Eu quero criar 2 listas no meu MP3 Player. É um novo MP3 Player. Com a minha coleção de 500 músicas. Uma lista intitulada Exercício, para ouvir na academia. E a outra, Relaxante, para momentos de lazer em casa. Quero 20 músicas diferentes em cada uma dessas listas. De quantas maneiras posso carregar as músicas para o meu MP3 Player, se permitir que uma canção esteja em ambas as listas? E quantas maneiras posso carregar as músicas
se quiser que as duas listas não tenham duplicações. E aí, como é que a gente vai fazer? Bem, a ideia é a seguinte, eu tenho que ter duas listas, cada uma com 20 músicas. Então tá aqui as primeiras 20 músicas. Aqui vai ter 20 músicas ao todo. E depois eu vou montar uma segunda lista, também com 20 músicas. Sem perca de generalidade, a primeira pode ser a exercícios. E a segunda pode ser a relaxante. Então, a primeira pergunta que ele faz é: de quantas maneiras posso carregar as músicas para o meu MP3 Player se permitir que uma canção esteja em ambas as listas? Então, ele quer 20 músicas diferentes em cada lista. Então, eu tenho 500 músicas ao todo. Vamos montar lista por lista. Então, a primeira lista eu tenho 20 músicas para poder escolher, sendo que eu tenho 500 ao todo. Então, para escolher a primeira música, eu tenho 500 possibilidades. Como eu quero músicas diferentes nessa lista, depois de escolher a primeira música, eu tenho quantas opções para a segunda música? Eu vou ter 499 músicas restantes. Eu não posso usar a que eu já usei. Eu vou montar a minha lista agora colocando outra música diferente da primeira. E a próxima, quantas opções eu vou ter para a terceira música dessa lista de exercícios? Bem, se eu tinha 499, já gastei mais uma. Então, é como se ao todo eu tivesse 500, já gastei duas, agora eu tenho 498 possibilidades. E assim eu vou continuar cada uma das 20 músicas. A pergunta é, a última música, quantas opções eu vou ter? Lá na última e na penúltima. Eu vou fazendo essa contagem até quanto? E agora? Como é que a gente faz? Concordam comigo que aqui é a mesma ideia de arranjo que nós estudamos? No conceito de arranjo, lá dos princípios de contagem, a gente vai ter que escolher dentro de um grupo de 500, nós vamos escolher algumas delas para montar a nossa lista de músicas. Tudo bem? Então aqui a gente escolheu 20. É como se eu tivesse um arranjo de 500, escolhe 20 para essa primeira seleção. Então você pode ir contando, por exemplo, nos dedos para ter uma noção. 500 a primeira opção, 499 a segunda, 498 a terceira e assim por diante. No final, quantas opções você vai ter para a última música? Você vai ter 581 possibilidades. Só você ir contando aí que são 20 músicas, né? Do 500, 499, 498, vai reduzindo aí uma unidade. Ao todo você tem que reduzir 20 unidades aí do 500 até lá embaixo. Você vai ter 481. Vale, eu botei 500. É 481. Certo? Possibilidades para a última música. É praticamente o arranjo de 500 escolhe 20. A gente já vai relembrar isso. Agora eu quero montar a minha lista de músicas relaxantes. Já que eu posso permitir que uma música pode estar em ambas as listas, então depois de montar a lista de exercício, eu vou ter o mesmo raciocínio para montar as músicas da lista relaxante. Então, a primeira música eu vou ter 500 possibilidades, para a segunda música 499 possibilidades, para a terceira música 498 possibilidades, e assim por diante, até no final ter 481 possibilidades para a última música dessa lista. Então, também a gente vai ter arranjo de 500, escolhe 20, para montar a lista das músicas relaxantes. Tudo bem? Como eu tenho que montar a lista dos exercícios e a lista relaxante, eu tenho que formar uma lista e depois eu vou formar a outra lista. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho que montar uma e outra. Essa vai ser a quantidade de uma das listas. Esse valor vai ser a quantidade da outra lista. A quantidade total de listas que eu posso montar é dado pela multiplicação desses resultados. Então, a minha resposta para a primeira pergunta aí vai ser arranjo de 500 tomados 20 a 20 vezes o arranjo de 500 tomados 20 a 20. Posso até escrever arranjo de 500 tomados 20 a 20
ao quadrado. Aí você pode jogar na fórmula e tal, que vai dar um número muito grande, viu? Eu não vou calcular realmente esse valor não, aqui é mais para a gente ter a noção de como é que eu armaria essa conta. E agora, se eu quisesse carregar músicas diferentes, as músicas não podem estar duplicadas nas duas listas. A música que está numa lista não pode ficar na outra lista. Quantas opções eu vou ter? O raciocínio para montar a primeira lista é o mesmo, certo? Você vai montar a primeira lista no mesmo raciocínio. Você vai ter 500 possibilidades para a primeira, 499 para a segunda música, 498 para a terceira música. E assim por diante, até chegar na última música, você vai ter 481 possibilidades. Agora, quando eu for começar a montar a outra lista, eu não vou começar tendo 500 possibilidades para a primeira música da outra lista. Porque eu não posso repetir as músicas que eu já usei. Então, primeiro eu monto uma lista, tenho as possibilidades para cada uma daquelas músicas que vão formar aquela lista, a primeira, a segunda, a terceira, até a 20ª, né, até a última. E agora eu vou montar outra lista sem considerar as que eu já usei. Então, a primeira que eu vou poder usar agora, eu só tenho 480 possibilidades, não tenho mais 500. Para a próxima música, eu vou ter 479. Para a próxima, 478 e assim por diante. Sendo que eu vou montar aqui mais 20 músicas. Quantas músicas ao todo nós vamos ter? Quantas listas ao todo a gente vai poder colocar aqui? Lembrando que a gente vai de 480 e vamos colocar 20 músicas. Então aqui vai até a música, a última posição, eu vou ter no total 461 possibilidades. Tudo bem? Então, para finalizar aqui, o que nós vamos ter? Arranjo de 500 tomados 20 a 20. Das 500 músicas que eu tinha, eu tive que escolher 20 iniciais. Depois das 20 que eu escolhi, eu vou pegar só as 480 que restaram e vou escolher mais 20. Então, você pode escrever essa resposta como sendo o arranjo de 500 tomados 20 a 20 para a primeira lista. Para a segunda lista seria o arranjo de 480 tomados 20 a 20. Aqui você montaria a sua segunda lista. E para tomar as duas listas, né, para criar as duas listas, como tem que criar uma e a outra, princípio multiplicativo, você multiplicaria esses resultados. Você pode ver também que, como aqui vai ser tudo uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado final. Você pode pensar em multiplicar logo aqui, ó. Multiplicar a quantidade total de possibilidades de uma lista com a quantidade total de possibilidades da outra lista. E aqui você já pode ver que eu tenho um arranjo de 500 músicas ao todo. Tenho que escolher 40. É o mesmo resultado anterior. Essa resposta vai dar igual a essa daqui. Confiram aí, façam as continhas só por meio de simplificações. Não precisa achar o valor numérico final. Esse valor numérico vai dar muito grande. Mas calcule o resultado de cima, do retângulo de cima. Veja aí quanto é que ele vai dar. Calcule o resultado de baixo, veja quanto ele vai dar e veja como os números vão ser os mesmos. Só a organizaçãozinha da multiplicação. Esse é um exercício bacana, certo? Vamos lá, vou fazer a outra questão. A questão número 6 pede para resolver essa equação n fatorial igual a 720 para o valor de n. Então, n fatorial igual a 720. Como é que eu faço uma equação fatorial como essa? A única coisa que passa pela minha cabeça é fatorar esse 720. Então, se eu fatorar esse 720, por 2, aqui vai dar 360. Por 2, aqui vai dar 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 5, vai dar, acho que dá por 3 antes, né? Por 3, 2 não dá mais, vai ser por 3, então. 45 dividido por 3 vai dar 15, é isso mesmo? Dá por 3 de novo, resta 5, por 5, 1. Então aqui é a minha fatoração. Mas só fatorar eu acho que não resolve. Eu quero colocar isso aí na forma de fatorial. Então como é que é o fatorial que a gente aprendeu?
É um número grande, vezes seu antecessor, vezes seu antecessor, vezes seu antecessor, até chegar no número 1, não é isso? Então, ao invés de ir do número maior para o menor, eu vou fazer o contrário. Eu vou transformar esse 720 na multiplicação do número pequeno até o número grande. Vocês vão concordar comigo que se eu colocar 1, aqui ó, n fatorial, igual a 1 vezes qualquer coisa, aqui está ok. Porque um elemento neutro da multiplicação, 1 vezes quem que eu vou colocar? O próximo que eu vou colocar vai ser o número 2. Eu vou pegar um desses dois que tem aqui e vou colocar para cá. Tudo bem? Coloquei esse 2 para lá. O próximo eu quero que para cá venha o número 3. Para poder vir o número 3 para cá, eu vou pegar o número 3 que tem lá na minha fatoração e colocar lá. Entenderam qual é o meu raciocínio? E assim eu vou indo até ver onde que eu consigo. O próximo que eu vou colocar seria o número 4. 4, vocês concordam comigo que é 2 vezes 2? Então, um 2 desse com outro 2 desse, quando eu multiplico 2 vezes 2, 4. Gastei 2 desses camaradas para poder colocar o 4 lá. O próximo que eu vou colocar depois do 4 é o número 5. É o último que apareceu ali embaixo. Eu já coloquei lá na minha multiplicação. E finalmente, eu acredito que ainda dá para colocar o número 6. O 6 é, na verdade, o 2 vezes 3. Exatamente os que faltaram. 2 vezes 3, 6. Então, eu fui pegando a fatoração dos 720 e colocando eles em ordem crescente, multiplicando cada um dos números. 1, o 2, o 3, não só pegando fatores primos, eu quero pegar realmente a sequência de naturais. O próximo depois do 3 seria o 4, que é 2 vezes 2, o próximo é o 5, e finalmente o 6, que eu escrevi como sendo 2 vezes 3, eu peguei lá da fatoração para poder colocar aqui. Então esse meu n fatorial, ele é a mesma coisa que 6 fatorial. O meu n obrigatoriamente tem que valer 6. Tudo bem? Vamos finalmente para a última questão. Vamos lá, resolvendo a sétima questão, a gente vai ter o seguinte. Há 6 livros em francês diferentes, 8 livros em russo diferentes e 5 livros em espanhol diferentes. Item A. De quantas maneiras diferentes esses livros podem ser ordenados em um estante? Letra B. De quantas maneiras diferentes esses livros podem ser ordenados em um estante, se os livros de mesma língua devem ficar juntos? E aí? Bem, para o item A, eu estou interessado praticamente no total de livros. Então, são 6 livros em francês, 8 em russo e 5 em espanhol. Ao todo, eu vou ter 6 mais 8 mais 5, dando um total de 19 livros. É isso mesmo? Isso, 19 livros. Então eu tenho que organizar esses 19 livros na minha estante. Então eu tenho 19 posições para colocar e eu posso colocar eles em qualquer uma dessas posições. Para a primeira posição da estante, quantas opções eu tenho para o primeiro livro que vai ficar na primeira posição? Eu tenho 19 possibilidades. Depois de colocar o primeiro livro, quantas opções eu vou ter para o livro que vai ficar na segunda posição dessa estante? Já que eu já coloquei um livro, aqui eu vou ter 18 possibilidades para o segundo livro. Depois de colocar o primeiro e o segundo, para o terceiro livro eu vou ter agora 17 possibilidades. E assim vai indo até o final, onde o último, depois que eu tiver colocado 18 livros, o que sobrou é o que vai para lá. Tem apenas uma única possibilidade para o último. Entenda o que está acontecendo. Para cada um desses valores vai diminuindo um número. E eu tenho que colocar todos os 19 livros. Tudo bem? Pelo princípio multiplicativo, como eu tenho que colocar o primeiro e o segundo e o terceiro até chegar no último, a gente tem que colocar um e outro. Então a gente tem que multiplicar todas as possibilidades para cada posição. Isso aqui é o conceito que nós vimos de permutação. Eu posso só permutar. Eu vou fazer uma fila com o total de elementos que eu tenho. Então isso aqui vai ser 19 fatorial. Pelos conceitos que nós vimos, é a permutação de 19 elementos. Tudo bem? A minha letra B diz o seguinte. De quantas maneiras diferentes esses livros podem ser ordenados em um estante, se os livros de mesma língua devem ficar juntos? E agora?
Agora a gente vai ter alguma coisa diferente. Imagina que eu vou colocar primeiro só os livros em francês. Aqui eu quero primeiro só os de francês. Depois de colocar os livros de francês, eu vou colocar os livros que estão em russo. E finalmente eu vou colocar os livros que estão em espanhol. Então, essa é uma das formas que eu posso organizar. Ao todo, quantos livros em francês nós temos? 6. Então, para o primeiro livro em francês eu tenho 6 possibilidades. Para o segundo livro em francês eu vou ter 5 possibilidades. Eu já gastei um, eu já usei um, já guardei um dos livros. Então, são só as 5 livros restantes que eu posso botar na segunda posição. E assim por diante até o último livro em francês, que aqui vão ser 6 ao todo. Eu vou ter uma única opção. Entender essa parte dos livros em francês, aqui é só os 6 em francês primeiro que eu estou organizando. Depois eu vou organizar os 8 livros que estão em russo. Então, o primeiro livro que eu vou colocar, eu tenho 8 possibilidades para colocar o primeiro. Depois de escolhido o primeiro, agora para o segundo eu só vou ter 7 possibilidades. E assim por diante, até o último eu tenho uma única possibilidade. Finalmente, depois de colocar os livros em francês e os de russo, eu tenho que guardar os livros em espanhol nessa estante. Em espanhol, eu tenho ao todo 5 possibilidades para colocar o primeiro livro. Para o segundo livro, eu vou ter 4 possibilidades. Já gastei uma, eram 5, então para o segundo livro só vou ter 4. Já o terceiro livro vão ser 3 possibilidades, para o quarto livro 2 possibilidades e finalmente para o último livro eu tenho uma única possibilidade. Então reparem que aqui nós temos a permutação dos livros em francês, permutação de 6 livros. Aqui nos russos nós temos a permutação dos 8 livros, eu posso botar eles em qualquer uma ordem. E finalmente em espanhol nós temos a permutação de 5 livros, permutação de 5 elementos. Para finalizar, vejam que nós temos que guardar os livros em francês e em russo e em espanhol. E detalhe, tem um detalhe importante. Além de ser um e outro, que significa que a gente vai multiplicar essas possibilidades de cada um deles, a gente também pode permutar a ordem dos idiomas. Então eu posso trocar a ordem desse camarada com a ordem desse aqui. Por que eu não posso colocar os livros em russo primeiro e francês no meio? Pode ser uma possibilidade, já é uma nova distribuição. Eu posso trocar também com a possibilidade com todos os livros em espanhol. O que ele pede no ITB é que os livros de mesmo idioma fiquem juntos. É como se esses camaradas todos, eu pudesse trocar eles. Eu tenho aqui uma nova permutação de 3 grandes grupos. O grupo só do francês, o grupo só dos livros em russo, dos grupos de todos os livros em espanhol. Posso permutar, eu posso trocar a ordem entre eles. Então, eu tenho uma permutação dentro de cada um dos grupos. No caso do francês, permutação dos 6 livros. No caso do russo, permutação de 8 livros. No caso do espanhol, permutação de 5 livros. E, finalmente, como eu posso mudar a ordem dos grupos, eu tenho a permutação desses 3 grupos. Então, além de ser permutação de 6 vezes permutação de 8 vezes permutação de 5, nós também vamos ter que multiplicar isso aí pela permutação de 3, que são os 3 grupos. Então, a minha resposta final vai ser a permutação de 6, que é a possibilidade das ordens dos livros de francês, vezes a permutação de 8, que são as possibilidades de ordenamento dos livros em russo, vezes a permutação de 5, que é a possibilidade de ordenamento dos livros em espanhol. Isso aqui eu também vou poder multiplicar pela permutação de 3, que é o ordenamento dos idiomas. Eu posso trocar francês com russo com espanhol, pode ser depois russo, francês, espanhol, pode ser espanhol, francês e russo. Nós temos 6 possibilidades ao todo, que seria a permutação de 3. Tudo bem? Qualquer dúvida a gente explica isso na aula, com mais detalhes no encontro presencial lá no Meet. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente encerra os nossos exercícios.